Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem. Foi pela fé que os anciãos foram aprovados no seu testemunho. Pela fé, compreendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito das coisas invisíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e, com base nele, alcançou testemunho de que era justo, e Deus deu testemunho da sua oferta, e por meio de sua fé, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o tinha transladado. Porém, antes de ser transladado, obteve testemunho de que tinha agradado a Deus. Mas, sem fé, é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima dele, antes deve crer que ele existe e que sabe galardoar aqueles que o buscam. Pela fé, Noé foi avisado divinamente acerca de coisas que ainda não se viam, e cheio de temor, construiu uma arca para a salvação de sua família, por meio da qual condenou o mundo, e, segundo a fé, tornou-se herdeiro da justiça. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e partiu para um lugar que tinha de receber como herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Pela fé, também Sara, apesar da sua idade já avançada, recebeu a virtude de conceber e dar à luz um filho, porque reputou como fiel ao que lhe tinha prometido. Por isso, de um só progenitor, já amortecido, saíram tantos em multidão incontável como as estrelas do céu, e inumerável como a areia da praia do mar. Conforme a fé, todos eles morreram, sem ter recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, saudavam-nas como estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Pois aqueles que assim diziam, mostravam com isso que tipo de pátria estavam procurando, porque se eles tivessem se lembrado daquela pátria da qual tinham saído, não lhes faltaria o tempo oportuno para lá regressar. Mas agora eles aspiravam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o Deus deles, e já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, o seu unigênito filho, ele, o que tinha recebido as promessas, a quem tinha sido dito, por meio de Isaque será chamada tua descendência. Ele considerava que Deus tinha poder para o ressuscitar dos mortos, e por uma prefiguração, ele o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú a respeito das coisas vindouras. Pela fé, Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiando-se na ponta do seu bordão. Pela fé, José, já morrendo, lembrou-se do êxodo dos filhos de Israel e deu mandamentos acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, tendo nascido, foi escondido durante 1 trimestre por seus pais, pois viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, mas, elegendo ser maltratado com o povo de Deus, não quis desfrutar abreviadamente o gozo do pecado, estimando a humilhação de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha fixado seus olhos na recompensa. Pela fé, abandonou o Egito, sem temer a ira do rei, mas se sustentou como quem contempla o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, a fim de que o anjo exterminador não tocasse nos seus primogênitos. Pela fé, cruzaram o Mar Vermelho, como quem passa por terra seca, e tentando triunfar pela mesma experiência, os egípcios foram devorados. Pela fé, as muralhas de Jericó ruíram, e depois de terem sido envolvidas durante 7 dias, pela fé, Raabe a prostituta não pereceu juntamente com os incrédulos, por ter acolhido os espias com paz. Que mais direi? Porque me faltaria tempo se quisesse falar acerca de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos,
praticaram a justiça, alcançaram as promessas e taparam a boca de leões. Extinguiram o poder do fogo impetuoso, escaparam ao fio da espada, recobraram a força na fraqueza, fizeram-se fortes na guerra e puseram em fuga o acampamento de exércitos estrangeiros. Suas mulheres recuperaram seus mortos por meio da ressurreição e, se alguns deles foram torturados, não quiseram aceitar resgate algum com o fim de obterem uma melhor ressurreição, enquanto outros experimentaram vitupérios e flagelos e, ainda mais do que isto, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, cobertos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados, dos quais o mundo não era digno, pois andavam vagueando pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas e pelos lugares perigosos da terra. E todos estes, apesar de terem recebido bom testemunho de sua fé, não alcançaram a consumação da promessa, porque Deus previa algo superior para nós, de modo que eles não poderiam alcançar a plena realização sem nós.